18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. Ari Guedes, o DJ e produtor ali na técnica, na operação. Wellington Trovão está lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil via internet. Mais uma edição do 18 horas. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, hein? Até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Aquele salve especial para a galera do aplicativo Humano, e daqui a pouco o nosso programa vai estar lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Estamos também nas redes sociais, 18 Horas News. Dá um oi pra gente, dá um like. Curte, e é carnaval ainda, né, Karine? Terça-feira de carnaval, terça-feira gorda de carnaval. Tá. Brincadeira, né? Que ainda tem gente furando aí a pandemia e as restrições. Hoje foi destaque nacional aí lá no Rio de Janeiro, lá. Exato. Foi no Morro do Vidigal? Foram em vários lugares. O bairro de Ipanema é onde mais concentra nas ruas mesmo. A galera vai pra rua e não quer nem saber. Enfim, né, gente? Vamos pular esse carnaval com consciência dentro de casa. Faz o bloquinho, você e a galera aí, né? Fantasia o seu cachorrinho, o seu doguinho, o gato. Eu já vi várias famílias fazendo isso, Karine. Na própria calçada fazendo um carnaval. É bacana. Inventa, se proteja, porque afinal de contas ainda estamos na pandemia, ainda precisamos daquela vacinação em massa pra gente ficar um pouquinho mais relaxado. Karine, hoje é dia 16 de fevereiro e hoje é o dia do repórter, Karine. A data é em homenagem aos profissionais responsáveis por transmitir através aí dos meios de comunicação fatos e informações de interesse público. Olha nós aí. A principal tarefa do repórter é a cobertura de pautas e notícias com investigação profunda dos fatos. Tem que apurar a matéria, entrevistas e produção de um texto explicativo, simples, imparcial e direto para o entendimento do público em geral, sem distinção. A figura do repórter é imprescindível para a produção de conteúdos apurados e com qualidade profissional. Olha aí, Karime, uma curiosidade aí. O mais antigo jornal que se tem notícia foi o Acta Diurna, que surgiu por volta de 69 AC, Karime. Antes de Cristo ainda, hein? A partir do desejo de Júlio César, o imperador de Roma, né? De formar aí a população sobre fatos sociais e políticos ocorridos no Império Romano, como campanhas militares, julgamentos e também, muito comum na época, Karime Leão, as execuções. Imagino, né? Então, na China, jornais escritos à mão surgiram no século VIII. Olha aí. Tá vendo? Então vamos deixar aqui a nossa homenagem para os amigos, meus colegas repórteres, com a frase do jornalista Cláudio Abramo. Gosto muito dele. Sim. O jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Fecha aspas. 6:04, boa tarde, você está na sintonia certa. Boa noite já, né, Karime? Ultrapassamos as 6 horas da tarde, já é boa noite. Boa noite pra você na sintonia certa. A partir de agora, as principais notícias do dia pra você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, o ritmo da vacinação contra a Covid-19, infelizmente, vem despencando aí em Manaus nos últimos dias. Depois de vacinar pouco mais de 15 mil pessoas nos dias 8 e 9 de fevereiro, agora a Prefeitura registra um número médio de 2.000 vacinados por dia, desde o dia 11 até a tarde de hoje, ou seja, nos últimos 6 dias foram vacinadas apenas 13.588 pessoas, o que dá uma média aí de 2.200 pessoas imunizadas diariamente. E Manaus ainda tem mais de 30 mil doses em estoque. Nessa primeira etapa da vacinação, as autoridades de saúde vacinaram apenas 75% dos profissionais
profissionais de saúde. Foram vacinados 47,9 mil trabalhadores de saúde. Faltam, portanto, 9,2 mil trabalhadores da saúde para serem imunizados. Vale lembrar que o ideal é imunizar pelo menos 90% do público-alvo. E no grupo aí de idosos, o resultado é um pouco melhor. Entre os que têm 70 anos ou mais, foram vacinadas aí 52.000,7 pessoas, ou seja, 84% da meta calculada aí de 62,9 mil residentes em Manaus nesta faixa etária. E de acordo com os cálculos da Secretaria Municipal de Saúde, faltam vacinar ainda 10.200 idosos para alcançar a meta de 90%. E o governo do estado repassou para a prefeitura um total de 207.312 doses de vacina, sendo que 133.172 da Coronavac e 72.140 da AstraZeneca Oxford, ambas incluindo o percentual de 5% de reserva técnica obrigatória. As doses da Coronavac correspondem à primeira e à segunda aplicação, totalizando assim o equivalente para atender 66.586 pessoas. Manaus, portanto, recebeu 140.726 doses para a primeira aplicação, em que já foram usadas 108.261 doses. Olha aí, outro dado em que chama a atenção é o número de pessoas que já receberam a segunda dose e estariam, portanto, imunizados plenamente. Até às 4 da tarde de hoje, apenas 5.323 pessoas receberam as 2 doses aqui na capital Manaus. Bom, Carlão, resumindo, né? O fato é que tem muito idoso e até profissional de saúde se recusando a se vacinar. Os motivos são os mais diversos possíveis, inclusive o de que não acreditam na vacina, os chamados negacionistas. E é importante destacar que só teremos uma imunidade coletiva se conseguirmos vacinar em massa. Precisa aquela vacinação em massa mesmo. É importante atingir a meta de 90% de cada faixa etária, de cada grupo, né, prioritário. Caso contrário, vamos continuar com essa pandemia firme e forte, prejudicando a todos, inclusive os que já foram vacinados. Bom, tá aí, né? A vacinação em massa é a única arma que existe para acabar com a pandemia e fazer a vida voltar ao normal, pelo menos no momento. É hora de deixar a política de lado e garantir a imunidade a essa doença que já matou 10 mil pessoas aqui no Amazonas, como explica a repórter Júlia Gomes. Faltam apenas 25 dias para o Amazonas completar um ano de pandemia e o estado está próximo de atingir a triste marca de 10 mil mortos pela Covid-19. Isso porque na última segunda-feira foram confirmados mais 120 óbitos pela doença. Até o momento, 9.992 pessoas morreram com a Covid no estado. Nesta segunda, também foram registrados 925 novos casos de Covid, elevando o total para 295.879. Os dados são do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Em tempos de crise, como a pandemia da Covid-19, o conhecimento baseado na análise, no processo e no entendimento de números permite compreender as mutações do vírus, como estimar o impacto causado pela doença e como medidas preventivas, por exemplo, o isolamento social, podem diminuir a quantidade de vítimas. Mas por trás dos números existe a dor de milhares de famílias. A psicóloga Natália Brandão explica que, com o risco de contaminação pelo vírus, algumas etapas que seriam fundamentais no processo de aceitação da perda foram suprimidas, contribuindo para o aumento de casos de ansiedade e depressão em muitas famílias. Como sabemos, a segunda onda da Covid, ela afetou significativamente a população amazonense, em diversos aspectos, principalmente no que se refere às perdas de amigos e familiares por conta dessa doença. Então, dentro de um contexto psicológico, perder uma pessoa para a morte causa inevitavelmente uma dor emocional, e ela é vivenciada através do luto. Mas por conta da contaminação e dos grandes números de óbitos, as famílias elas não têm podido fazer velórios e até mesmo estar no enterro, abraçar uns aos outros e cumprir com os rituais de passagem da nossa cultura, né? Isso reflete diretamente no estado emocional de todos da família, gerando sentimentos de angústia, culpa e o vazio do abraço.
Esse sofrimento ele é intensificado por uma revolta de tudo que essa doença tem causado, aumentando os índices de ansiedade e até mesmo de depressão. A psicóloga reforça ainda a necessidade do apoio psicológico nesse momento. Ela cita que muitas famílias podem ter acesso a esse serviço oferecido de diversas formas. As universidades elas têm ampliado o seu serviço de forma gratuita. Algumas instituições de saúde também têm oferecido os serviços de apoio psicológico. Então é importante que, diante dessa vivência do luto, as famílias ou aquelas pessoas que estão muito mais em sofrimento nesse momento busquem essa assistência. Até porque muitas pessoas elas têm perdido não somente 1, 2 ou 3 parentes, têm perdido diversos parentes e até mesmo amigos. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ministro da Saúde garante que o Amazonas vai ser o primeiro estado brasileiro com toda a população vacinada. O estado vai receber a partir da semana que vem 2 lotes da Coronavac e da AstraZeneca para os novos públicos. E segundo o ministro Eduardo Pazuello, o plano de vacinação vai ser acelerado por força-tarefa com apoio dos Ministérios da Saúde e da Defesa, do Governo do Amazonas e das prefeituras municipais. A promessa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de tornar o Amazonas o primeiro estado do Brasil a ter toda a sua população vacinada foi durante reunião com os 13 prefeitos da região metropolitana de Manaus, ontem, no Centro Integrado de Comando e Controle, onde funciona o Comitê de Crise do Ministério da Saúde aqui em Manaus. De acordo com o ministro, a aceleração vai ser possível porque até o dia 22 de fevereiro, o Ministério da Saúde vai receber 2 lotes dos 2 laboratórios que já estão produzindo vacinas no Brasil. O Butantan, que produz a Coronavac Sinovac, e a Fundação Oswaldo Cruz, que produz a AstraZeneca Oxford. Depois disso, no início de março, outros 2 lotes serão entregues. Além disso, ainda tem as vacinas que são encaminhadas ao estado por partilha proporcional. Devido à crise na saúde do Amazonas, o Ministério da Saúde vai destinar os 5% do fundo de imunização para o estado. O governador Wilson Lima voltou a garantir que a partir do dia 22, segunda-feira que vem, o calendário de vacinação vai incluir pessoas com idade acima de 50 anos. Esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho em conjunto, Ministério da Saúde, Governo do Estado do Amazonas, prefeituras e também o Comando Militar da Amazônia, incluindo aí a Aeronáutica, Marinha, o Exército, e aqui nós fizemos uma reunião de alinhamento, uma vez que aqui no CICC está montado esse comitê, onde tem todos esses representantes para que a gente possa acelerar o máximo possível desse processo de vacinação das pessoas aqui do estado do Amazonas. Tanto o prefeito de Manaus, Davi Almeida, quanto o governador Wilson Lima também estiveram reunidos com o comandante militar da Amazônia, general Estevam Teófilo de Oliveira, para definir a operacionalização do plano. Marinha e Força Aérea Brasileira também devem integrar a força-tarefa, segundo Wilson Lima. O compromisso do ministro é que a partir do dia 22 nós comecemos a receber essas vacinas. E isso nos traz uma esperança muito grande, porque esse é o caminho mais seguro que nós temos para poder voltar a nossa vida à normalidade, né? As pessoas imunizadas, naturalmente que a gente vai ter que seguir ainda com aqueles protocolos de uso de máscaras, de lavar a mão com álcool em gel e todas aquelas medidas sanitárias necessárias para que a gente evite o máximo possível a contaminação. Além dos postos já definidos pela Prefeitura para a vacinação, também devem ser utilizados locais das zonas de votação eleitoral e o reforço de outros pontos. O objetivo é que as pessoas procurem seu local de votação para tomar a vacina, descentralizando a campanha das unidades básicas de saúde. Para ser vacinado, é preciso apresentar um documento com foto ou cartão do SUS. Para aumentar a equipe de vacinadores, também estão sendo chamados trabalhadores da saúde que atuam nas indústrias. Todas as pessoas chamadas vão ser capacitadas pela Prefeitura. Odneia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, na manhã de hoje, centenas de manifestantes entre autônomos, comerciantes e motoristas de aplicativo fizeram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas. O ato teve tumulto e uma das faixas da Avenida Mário Ipiranga precisou, inclusive, ser interditada. Carlão, e o grupo pediu a reabertura do comércio e o impeachment do governador Wilson Lima. Pelo menos 13 pedidos de afastamento de Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida tramitam na Assembleia Legislativa, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com faixas e gritos de "Fora Wilson", mais de 2.000 manifestantes realizaram na manhã de hoje uma manifestação em frente à sede da Assembleia Legislativa para cobrar o impeachment do governador Wilson Lima. Pelo menos 13 pedidos de afastamento de Wilson e do vice-governador Carlos Almeida tramitam na casa. Policiais militares ocuparam a frente do prédio, formando um grande cordão de isolamento, proibindo a entrada dos manifestantes à casa, que a todo tempo gritavam pedindo a saída do governador Wilson Lima. De 8.000 mortos no estado do Amazonas, só tem um nome, só tem algum atirador, que se chama Wilson Lima, que se chama secretário de saúde, secretário de má gestão. O que acontece hoje? Então pare de perseguir a nossa classe, motorista aplicativo, feirantes e comerciários. Pare de perseguir, faça alguma coisa que seja plausível pra gente, que a nossa população possa trabalhar e possa viver. Fora Wilson Lima! Fora Wilson Lima! Fora Wilson Lima! O deputado estadual Wilker Barreto ouviu os manifestantes e aproveitou a oportunidade e explicou sobre o processo de impeachment a todos eles. Isso já é um clamor de uma boa maioria dos deputados e da sociedade que o processo de impeachment seja apreciado. O povo já não aguenta mais, gente. A manifestação de vocês e nas redes sociais demonstra o grau de insatisfação do que passa hoje o nosso povo no estado do Amazonas. Isso não é um movimento político, gente. Isso aqui é um movimento que vem da sociedade orgânica, que chegou ao seu limite, certo? O povo hoje passa fome, não tem socorro econômico, ou seja, a questão do lockdown sem socorro social é condenar uma outra parcela da população a um sofrimento que é da fome, gente. E o que a gente quer, obviamente, aqui é que a Assembleia cumpra o seu papel, que é apreciar os processos de impeachment, certo? Em caráter de urgência. No fim da manhã, representantes dos manifestantes se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Cidade, e alguns deputados estaduais. O grupo foi ouvido pelos parlamentares e o presidente da casa afirmou que as reivindicações dos manifestantes foram ouvidas e devem ser discutidas nas próximas sessões parlamentares da ALE. Roberto Cidade afirmou ainda que 13 processos de impeachment contra o governador Wilson Lima tramitam na Assembleia desde o ano de 2020. Esses processos estão sendo analisados pela Procuradoria da Assembleia. Olha, nós não temos uma data específica. Lembrando que nós temos processos parados de impeachment desde o mês de maio do ano passado. E nós tivemos 6 processos que foram dando entrada agora no mês de janeiro. Então, nós temos que ter muita cautela, né? É um procedimento muito complexo. Lembrando que nós teremos depois o tribunal misto, caso seja aprovado pelo plenário aqui, não só depende também da Assembleia Legislativa, depende também de uma decisão também do TJ. Essa lei no sistema bicameral, e nós estamos analisando com muita responsabilidade e nós vamos dar uma resposta para a população em breve. O governo do estado emitiu uma nota onde diz que respeita o direito da livre manifestação e ressalta que todas as medidas de enfrentamento da Covid-19 no estado são tomadas a partir de análises de dados epidemiológicos e da rede de assistência à saúde. Atualmente, Manaus está na fase vermelha e os municípios do interior na fase roxa da pandemia do novo coronavírus. Nathalie Moraes para o 18 horas. É um reflexo do apelo da sociedade civil, né? É um reflexo que a sociedade não aguenta mais esse governo. Traiu mais de 1 milhão de eleitores, isso porque ele realmente enche a boca, se vangloria com o número de votos que recebeu. Recebeu. Porque a rejeição também é absurda contra esse governo de Wilson Lima.
Os eleitores acreditaram no discurso do novo, das novas práticas, mas o que se viu até hoje foi uma administração mergulhada em denúncias de corrupção, incompetência para enfrentar a pandemia, ao ponto do Amazonas ser, hoje, o recordista mundial de mortes por grupos de 100 mil habitantes. E não é falta de dinheiro, a gente sempre lembra aqui. É um governo, de fato, genocida. Bom, a verdade é que em nenhum lugar do mundo morreu tanta gente de Covid por 100 mil habitantes como aqui no nosso estado, aqui no Amazonas. Temos aí o dobro de morte da média nacional e isso se deve, em grande parte, à incompetência do governador Wilson Lima, sim. E é por isso que tem aí 13 processos contra ele, pedindo o impeachment do governador em 13 processos. Mais que os deputados por interesses aí inconfessáveis, que, não se sabe ao certo, não colocam em discussão. A grande maioria sendo cúmplice, inclusive, de um governo corrupto e incompetente. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a situação do estado do Amazonas é essa, como a gente sempre fala aqui, não por falta de dinheiro. Nunca um governador arrecadou tanto. Wilson Lima teve quase 3 bilhões de reais a mais para governar no primeiro ano da pandemia. Mas mesmo com dinheiro em caixa, deixou a saúde do estado entrar em colapso. E quem chamou a atenção para este fato foi o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, o deputado Ricardo Nicolau. E o que chamou também a atenção do relatório econômico do governo em 2020 foi o crescimento da despesa com o pessoal. Foram 410 milhões de reais a mais, apesar do salário dos servidores ter sido congelado pelo próprio governador. Vamos aos detalhes com Odineia Araújo. A arrecadação de impostos no Amazonas cresceu 15% em 2020 em relação a 2019, mesmo com a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Foi o que revelou a equipe técnica da Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado, ontem, durante a apresentação do balanço econômico de 2020 na Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com o relatório, a receita executada de 2020 foi de 22 bilhões e 700 milhões de reais. Em 2019, a receita executada foi de 19 bilhões e 800 milhões de reais. A receita executada é a arrecadação de fato que torna o valor disponível nos cofres públicos para uso pelo governo. Isso significa, então, que aumentou em 2 bilhões e 900 milhões de reais a arrecadação do Amazonas no primeiro ano da pandemia. Diante disso, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau, disse que o governo do estado precisa melhorar a qualidade dos gastos públicos. Somente com saúde, os gastos em 2020 foram de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Mas mesmo assim, a saúde pública colapsou. O deputado disse que não dá para entender que, mesmo batendo recordes de arrecadação tributária em meio à pandemia, o estado registre hoje a maior taxa de mortalidade por Covid-19 em todo o mundo, superando índices de países como a Bélgica, por exemplo, que lidera o ranking de mortalidade. Então nós estamos diante de um estado que tem uma arrecadação crescente, que tem boa saúde financeira e, por outro lado, um estado que não está conseguindo prestar os serviços de qualidade. Serviços na saúde, na educação, segurança, infraestrutura. Somente em janeiro desse ano, em meio às diversas mortes por asfixia no estado devido à falta de oxigênio, a arrecadação do governo já é de quase 2 bilhões de reais, conforme o deputado Ricardo Nicolau. O Amazonas tem batido todos os recordes em arrecadação. O Amazonas bateu o recorde mesmo na pandemia em 2020. Agora, no mês de janeiro desse ano, arrecadou-se quase 2 bilhões de reais. E, portanto, o Amazonas tem um saldo positivo em caixa maior do que 4 bilhões de reais. Mas há um descompasso muito grande naquilo que arrecada com a qualidade dos gastos. Os gastos vêm aumentando significativamente, mas os serviços não são serviços de qualidade.
O que também cresceu no governo do estado foi a despesa com pessoal. Foram 5% a mais, o equivalente a 410 milhões de reais. Mas tem um detalhe, o aumento na despesa de pessoal foi para que categorias, já que os reajustes salariais estão congelados pelo próprio governador. Entramos em contato com a assessoria do governo do estado para saber esse detalhe, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. Odineia Araújo para o 18 horas. E vamos continuar sem retorno, não é, Odineia? Bom, a pergunta que fica é a seguinte: para onde é que foi tanto dinheiro? Bilhões de reais a mais arrecadados, mesmo num período de pandemia, o que a gente viu o mundo inteiro se reorganizar para jogar, para viabilizar a área da saúde, e aqui no estado do Amazonas a gente não viu, porque para a saúde mesmo não foi, para a educação também não, muito menos para a segurança, porque nós vemos aí que o estado é definitivamente, o Amazonas é um estado que definitivamente é dominado pelas facções, pelo crime organizado. Infelizmente, né, Karime, com uma arrecadação bilionária dessa aí, é obrigação, sim, do governo garantir pelo menos uma saúde de qualidade, no mínimo uma saúde de qualidade. Mas o que vimos foi dezenas de pessoas morrerem aí por asfixia, por falta de oxigênio. E o número de mortes só não foi maior ainda porque a sociedade civil se mobilizou para garantir oxigênio medicinal para centenas e centenas de pacientes. Porque se dependesse aí do estado naquele momento, dependesse do governo do Amazonas, estariam mortos. Poderia também ter se antecipado para compras das vacinas, o que também não fez. O que foi prioridade, gente? A árvore de Natal, olha que lindo. O governo coloca aí a prioridade no aluguel de jatinhos, de iates e direciona mais de 100 milhões de reais para a publicidade. Cadê o oxigênio? Cadê salvar? Cadê o salário dos profissionais da saúde que estão na linha de frente? O EPI, que realmente proteja contra a Covid-19. Bom, deixa faltar oxigênio, remédios, EPIs nos hospitais. É um governo que em menos de 7 meses deixou o sistema de saúde entrar em colapso por 2 vezes, sem sofrer um impeachment, porque, é claro, tem a maioria dos deputados na mão. Essa é a verdade. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e também madrugada de quarta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 97%. Agora são 6h31, boa noite. Mix. Olha, o prefeito Davi Almeida suspendeu o feriado religioso de quarta-feira de cinzas. A ação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do município. A justificativa é de que o ato é necessário para o combate à pandemia. Para os católicos, a quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma no calendário cristão ocidental e marca o início de um período de preparação para a Páscoa, que representa a ressurreição de Cristo. 18 horas. Bom, e sem carnaval, mais de 15 mil empregos deixaram de ser gerados no período de folia aqui no estado do Amazonas. O impacto econômico para quem depende das atividades carnavalescas foram enormes, segundo o especialista do carnaval local. Vamos conferir os detalhes com a repórter Júlia Gomes. Este ano não teve escola de samba na avenida. Devido à pandemia, o carnaval precisou ser em casa, sem aglomeração. E os desfiles vão ficar para 2022. Mas e a economia criativa? Como ficou aqueles que todos os anos, quando termina o desfile, já ficam pensando no próximo? O jeito foi se reinventar para tentar diminuir os impactos econômicos. Muitas costureiras de barracões, ao invés de fantasias, passaram a produzir máscaras de proteção. Desde dezembro, a Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus passou a confeccionar o item de proteção, a partir de uma emenda parlamentar que seria utilizada para atividades carnavalescas, como forma de proteger a comunidade, mas também gerar emprego.
Na capital do Amazonas, o desfile reúne 26 escolas de samba, entre grupo especial e grupos de acesso. Mais de 40 mil foliões animam a passagem das agremiações. O evento, segundo o governo do estado, gera cerca de 15 mil empregos, sendo 4.500 diretamente ligados às escolas de samba. Daniel Salles, que é escritor, compositor e pesquisador sobre o Carnaval de Manaus, diz que o impacto da pandemia na folia deste ano é enorme. Ele explica que, por pelo menos 3 meses, milhares de artistas têm suas rendas diretamente vindas das escolas de samba. Foi muito grande e está sendo muito grande o prejuízo realmente. Quer queira, quer não, a economia criativa da cultura mexe com milhares de pessoas. E Manaus não é diferente. Infelizmente, o impacto é muito grande, né? Como você vê aí agora, tudo paralisado. Hoje, terça-feira gorda de carnaval, né? Era para ter as festas, as bandas também, muita gente indo, consumindo, né? E não pôde, os trabalhadores não puderam vender nem fazer esse serviço. Grande impacto. Em 2020, o Carnaval de Manaus impulsionou o crescimento de 10% na economia local, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E esse ano, a tradicional campanha da Fraternidade faz o convite para refletir sobre o tema fraternidade e diálogo. E a Arquidiocese de Manaus, como todos os anos, já montou toda uma cerimônia. E neste ano, é claro, a celebração acontece de forma virtual, online, por conta da pandemia. Tradicionalmente, a campanha é realizada na quarta-feira de cinzas. A celebração acontece na Catedral Metropolitana de Manaus, como explica a repórter Nathalie Moraes. A campanha da Fraternidade deste ano começa nesta quarta-feira de cinzas em todo o Brasil. Com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso e Amor. A campanha será aberta sem a presença dos fiéis. Realizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil todos os anos no tempo da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. A campanha da Fraternidade de 2021 é promovida de forma ecumênica, ou seja, em parceria entre várias igrejas cristãs. Aqui em Manaus, a abertura será marcada por uma cerimônia virtual, como explica o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Quarta-feira de cinzas também temos a abertura da campanha da Fraternidade, que neste ano é a campanha da Fraternidade Ecumênica. Fraternidade, diálogo, um compromisso de amor. Após a celebração da Eucaristia, nós teremos um momento de intervalo e depois, através da TV Encontro das Águas e das rádios, nós, Rio Mar, Rádio Castanha e Rádio Encontro das Águas, nós teremos a transmissão da abertura da campanha da Fraternidade Ecumênica. Nós vamos ver como fazer depois ainda, se voltaremos realmente no primeiro domingo da Quaresma às nossas celebrações presenciais. O arcebispo destacou a importância do momento difícil que estamos vivenciando e falou sobre as suspensões das missas e cultos presenciais. O momento ainda é muito delicado, para não dizer um momento difícil, e por isso talvez tenhamos que estender ainda um pouco mais, infelizmente, a possibilidade de participação nas nossas celebrações, isto é, de não estarmos presentes nas nossas celebrações. A quarta-feira de cinzas é geralmente associada ao fim do carnaval, mas recebe este nome por conta do rito de imposição das cinzas na missa que marca a abertura da Quaresma e a campanha da Fraternidade. Essa é a 5ª vez que a campanha da Fraternidade traz um tema ecumênico para os cristãos. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha essa, hein? A farra com o dinheiro público continua na Câmara Municipal de Manaus. O presidente da Casa, Davi Reis, do Avante, designou 128 servidores para grupos e comissões técnicas e vão receber em gratificações R$3.265.000 ainda este ano. Os atos da presidência designando os servidores foram publicados no Diário Oficial da Câmara da última segunda-feira. Carlão, e é dinheiro, viu? As gratificações serão de R$ 2.865,25 para 6 coordenadores. Apenas. E de R$ 2.292 para os 122 membros das comissões. Eles foram nomeados para o grupo de padronização de procedimentos contábeis, comissão técnica para alimentar o sistema e-contas do Tribunal de Contas do Estado, comissão do programa de gestão, comissão do acervo histórico e cultural, comissão de atualização da legislação municipal e da comissão do regulamento administrativo. 18 horas. Olha, termina hoje, hein? Às 11 horas e 59 minutos. Atenção aí, hoje, hein? 11 horas e 59 minutos, a inscrição para o programa Auxílio Manauara da Prefeitura de Manaus. Cerca de 40 mil beneficiados vão receber R$200 por um período de 6 meses, que pode ser prorrogado por causa da pandemia de Covid-19. Bom, e vale destacar aí que a inscrição não garante o benefício, que começa a ser pago no dia 5 de março. Segundo a Prefeitura, até esta segunda-feira, dia 15, mais de 450 mil inscrições já haviam sido realizadas. Olha, e quem pode, hein? Podem receber o benefício da Prefeitura famílias beneficiárias do Bolsa Família com crianças até 36 meses, idosos acima de 60 anos, trabalhador informal a partir dos 18 anos com crianças também de até 36 meses. Para ter direito, a família tem que ter renda mensal de R$ 178 por pessoa. Para fazer a inscrição, não é necessário estar inserido no cadastro único. Bom, para você que está interessado em se inscrever, é o seguinte, é só ir direto no site em auxilio.manaus.am.gov.br, auxilio.manaus.am.gov.br. A Prefeitura também colocou aí à disposição o Disque Auxílio Manauara para tirar dúvidas sobre o programa e ajuda no cadastramento. E é o seguinte, o número 988423232, 988423232, e esse número também é o WhatsApp. Mix. Para a previsão do tempo, hein? Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 94%. 6h47, boa noite. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, que apresentou hoje requerimento solicitando a instalação de uma comissão especial parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a empresa Amazonas Energia. Vereador Rodrigo Guedes afirmou que a CPI vai apurar as práticas abusivas cometidas pela empresa. Muito boa noite, vereador Rodrigo Guedes. Seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Obrigado, senhor, por abrir espaço da sua agenda para conversar aqui com a gente. Pois então, por que uma CPI para apurar uma concessionária de energia? Perfeito. Olha só, antes, inclusive, de eu me pronunciar, alguns vereadores haviam se pronunciado sobre a Amazonas Energia. Um pediu audiência pública, outro pediu que ela seja convocada, enfim, tudo isso já foi feito inúmeras vezes, pela Assembleia, pela Câmara, tudo isso. Não deu em absolutamente nada. A Amazonas Energia não respeita as instituições, ela desrespeita o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e inclusive o Executivo, de alguma forma. Existe uma decisão judicial, duas decisões judiciais, uma em sede de uma ação da Defensoria Pública e outra em sede de uma ação da Comissão de Defesa do Consumidor, que proíbem os cortes de energia em serviços essenciais e unidades consumidoras residenciais enquanto durar o estado
de emergência em saúde no Amazonas, em decorrência da pandemia da Covid-19. E existe uma lei estadual, que é a Lei 5.143/2020, que ela proíbe o corte de energia por motivos de inadimplência, por débitos. Eu não estou falando da ligação clandestina, do famoso GAP. Eu estou falando do corte por débitos. Existe uma lei e 2 decisões judiciais em sede de 2 ações coletivas, uma da Defensoria e uma da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Ou seja, a empresa continua fazendo. Nós temos aí milhares de reclamações sobre os serviços, sobre contestações de faturas, pessoas que simplesmente não reconhecem a fatura. Tem casos que são casos corretos, que a pessoa consumiu mais do que imaginava, mas tem milhares de casos que não são corretos, problemas de medidores, problema de consumidores que realmente pedem o serviço da vistoria e a Amazonas Energia não faz. Tem na inscrição o protesto da Amazonas Energia nos cartórios, às vezes a conta do cidadão é de R$200, por exemplo, e o protesto é de R$200 também, ou seja, é uma dupla punição. Tem o reajuste de 2020, que foi um reajuste extraordinário, não é o reajuste ordinário. A gente paga a maior tarifa de energia elétrica do país. Também tem os inúmeros apagões da Amazonas Energia e as consequentes perdas dos consumidores para os seus estabelecimentos. Tem a cobrança feita agora na pandemia por médio, tem a falta de avisos, notificações de corte, avisos de corte, cortes sendo feitos em finais de semana, vésperas de finais de semana, feriados, enfim. O rol de ações ilegais, inclusive crimes praticados pela empresa, é muito grande. Então não tem outra medida. Tudo que já foi falado, já foi pedido, audiência pública, reunião, isso não cabe mais. E a CPI, ela tem o poder de polícia, né? Ela tem os poderes semelhantes, praticamente iguais à da justiça, inclusive de voz de prisão, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa realmente, se a empresa está radicalizando com a população, não respeitando, a gente precisa devolver, na verdade, na mesma moeda com a empresa. E a gente realmente precisa auxiliar os consumidores, porque eles tentam resolver seus problemas com a Amazonas Energia, um agendamento, não conseguem, não tem mais aquele serviço de ir lá no guichê, no balcão, ser atendido, precisa ser por agendamento. E aí nisso, o problema do consumidor vai se postergando, porque a audiência que o consumidor marca é para 30 dias, para 45 dias, enquanto isso a sua energia está cortada, está contando juros sobre uma conta ilegal. Tem muitos casos, são muitas coisas erradas, muitas ações ilegais que a Amazonas Energia vem fazendo com a população, e a gente tem que tentar a força maior do parlamento, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ok, vereador, e qual é a real possibilidade dessa CPI aí ser aprovada e instalada na Câmara Municipal de Manaus? Em poucos minutos a gente conseguiu 5 assinaturas de vereadores. Eu não consegui mais, inclusive, porque eu fui o último a me pronunciar hoje no grande expediente, e logo depois acabou, né? E os vereadores saíram. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Nós já temos 5, a minha são 6, precisamos de 14, faltam 8, estou em conversa com vereadores e acredito que a gente vai conseguir sim. Tenho certeza que tem vereadores que vão simplesmente entender, compreender que isso é necessário, né? Porque a gente não pode simplesmente ficar de braços cruzados, fazendo pronunciamento na Câmara, na Assembleia, porque isso não vai resolver. A gente precisa agir com rigor da lei contra a empresa que desrespeita a população. Certo. Agora, uma pergunta até que vem sempre das redes sociais, as pessoas sempre nos perguntam, por que a empresa não cumpre as decisões judiciais e continua impune? Não, agora eu simplesmente não consigo... Olha, da decisão da Justiça, que em setembro
determinou que não se procedesse os cortes por motivos de inadimplência, deixando claro, a Assembleia, que é a autora da ação, ela precisaria comunicar à Justiça que isso não está sendo cumprido. Eu não sei se houve a continuidade dessa tramitação do processo judicial. Não sei realmente, porque é de competência exclusiva da Assembleia, porque ela foi a autora. Mas a empresa, ela vai recorrendo, a empresa tem um staff jurídico muito grande, então eles são profissionais simplesmente protelando na justiça. A empresa foi condenada várias vezes na justiça a pagamento de multa, só que vai recorrendo. E aí nós temos uma justiça no Brasil lenta, que permite uma série de recursos, né? E aí a empresa continua fazendo as suas ações ilegais, inclusive imorais contra a população. Então o rol é muito grande. Eu citei aqui alguns, mas eu tenho certeza que com a CPI, com os instrumentos que a CPI tem, quebra de sigilos, aí a gente realmente pode colocar ordem nessa situação. Obviamente, deixando claro, se a CPI for instalada e os vereadores que forem designados para compor, eles levarem isso a sério. Então vai terminar em pizza, né? Eu vou lutar não só pela instalação da CPI, mas para que ela seja conduzida de forma correta, para que a gente tenha efetividade, até para a população não ficar desiludida mais uma vez. Ok, vereador, a empresa ela tem recebido aí pesadas multas, certo? Por conta dos apagões na capital e também, né? E principalmente, inclusive, no interior. Mas o senhor falou aí que ela vai protelando. Inclusive, não se tem notícia de que ela pagou essas multas. Ela já pagou alguma coisa? E essa CPI pode fazer com que ela pague algumas que já estão pendentes aí, que elas já perderam, então, recorrendo o tempo inteiro? Esse é o único motivo que eles conseguem recorrer, ou eles ainda conseguem outras artimanhas para não pagarem as multas, por exemplo, ou não cumprirem essas decisões? Que nos processos judiciais sejam os recursos. Quando você tem um processo, um sistema processual brasileiro que permite uma série de recursos, você tem impunidade, né? Você não tem realmente efetividade na prestação jurisdicional. E aí a empresa vai protelando, porque eles são profissionais nisso. As grandes empresas, a grande maioria delas, e essas problemáticas, como a Amazonas Energia, eles são profissionais. A maioria dessas decisões são de primeira instância. São juízes de primeira instância. E aí eles recorrem para o Tribunal Federal, Tribunal Estadual, Tribunal de Justiça, e aí o processo vai se postergando. Nós temos processos no Brasil muito lentos. E aí a coisa continua do jeito que está. Mas a gente não pode, por conta de tudo isso, simplesmente dizer, não vai dar nada, deixa pra lá, o Brasil é assim mesmo, é coisa do Brasil, o Brasil não tem que seguir. Nada vai pra frente, aí a gente fica de braços cruzados, né? A gente tem que fazer a nossa parte e, aproveitando, por isso, o pedido da CPI, os instrumentos que a CPI tem. Os instrumentos que a CPI tem. A CPI tem instrumentos próprios da Justiça e da Polícia, inclusive. Por isso que o nome é inquérito. Ela não só ouve, ela permite quebras de sigilos, ela permite realmente investigação a fundo dessas questões e todos os instrumentos que a própria justiça tem. É semelhante, só é querer usar, e usar tem como chegar em algum resultado mais efetivo do que ficar pedindo explicação que não vai dar em absolutamente nada. Okay. Vereador, além disso, né, a gente está falando aqui, a Amazonas Energia ela é campeã de reclamações no PROCON. E daí a empresa consegue continuar prestando serviço sem que um órgão regulador consiga impor nenhuma punição. Por que isso acontece? E apesar disso... Olha só, por favor. Nós temos um problema muito sério em relação às agências de regulação, né? As que fiscalizam originariamente as concessionárias. No caso da Amazonas Energia, é a ANEEL. Eu não vejo, os PROCONs até se esforçam, mas o PROCON age muito naqueles casos das reclamações individuais, né? O consumidor vai lá,
e o PROCON age como advogado do consumidor. Esses casos de multas, eles são feitos, na verdade, a maioria das vezes, pelo Ministério Público ou das agências, deveriam ser feitos pelas agências reguladoras. Eu não vejo a efetividade da ANEL, porque simplesmente a ANEL é um órgão distante, fica lá em Brasília, eu não vejo atuando na fiscalização em relação aos apagões, em relação à qualidade do serviço mesmo, em relação a cobranças abusivas. E aí a situação fica do mesmo jeito. Mas eu não creio realmente que a empresa tenha pago essas multas que foram impostas a elas, porque eles vão recorrendo, né? E aí você pede simplesmente no recurso uma medida liminar para que você não precise pagar automaticamente aquela multa. A maioria das vezes é concedido e a coisa vai ficando por aí. Então, por isso que eu estou tentando via CPI que a gente tenha um instrumento coercitivo realmente de ação contra a Amazonas Energia, para que a gente não fique só no famoso blá blá blá, né? Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente no programa 18 horas. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, estamos à disposição. Conversamos com o vereador Rodrigo Guedes, do PSC. 7 horas em ponto, boa noite. 18 horas. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim diário de Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta terça-feira, informa o diagnóstico de 1.808 novos casos da doença, totalizando para 297.687 os casos da doença aqui no estado. Segundo o boletim, foram confirmadas 108 mortes por Covid-19, elevando o total para 10.100 o total de mortes aqui no estado do Amazonas, sendo que 7.100 mortes só em Manaus. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, 9.866.710 é o número de casos confirmados da doença em todo o país, com um total de 239.773 mortes. E temos o total de recuperados também, 8.821.887 pessoas recuperadas da doença. 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A campanha da Fraternidade de 2021 será lançada amanhã com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. A campanha este ano fará críticas relacionadas aos seguintes temas: negação da ciência durante a pandemia de Covid-19, atuação dos governos no combate ao coronavírus, desrespeito ao distanciamento social e a cultura de violência contra mulheres, negros, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e toda a diversidade sexual e de gênero. A campanha da Fraternidade convida todos a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para a separação das polarizações e das violências que marcam o nosso mundo, a superação. Ou seja, a campanha vai tentar nos relembrar de uma coisa simples do Evangelho que muita gente está esquecendo, que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos e que, sem amor, o futuro que aguarda a humanidade é o das trevas, do ódio e da destruição, e nenhum de nós deseja isso. 18 horas. Hora 7:02, Karime Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa nesta terça-feira que a morte de um homem de 83 anos, registrado em Manaus no dia 30 de janeiro, não tem relação com a dose do imunizante AstraZeneca Oxford contra o novo coronavírus tomado pelo homem no dia 29 de janeiro. A investigação, como o evento adverso pós-vacinação, foi realizado pelo Centro de Referência de Imunológicos Especiais, órgão vinculado à Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, em parceria com a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Ok, 7:03, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Karime. Um beijo, até amanhã. Boa noite para você em 100,7 amanhã e a partir das 6 aqui no melhor Mix do Brasil.
Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.